Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Miguel e eu tô aqui para iniciar alguns conteúdos sobre história e historiografia. É, Bom, eu quero começar essa primeira parte falando sobre a antiguidade, né? A gente vai começar com a escrita e depois a gente vai para as civilizações mais antigas, que vai desde a Mesopotâmia até a Roma antiga. Falando sobre escrita, né, que é o primeiro conteúdo que a gente vai abordar, e eu quero fazer só é, uma parte, né, eu quero fazer só um compilado de vídeos sobre a escrita e sobre a historiografia e história das sociedades, né, da história humana. E aí eu também vou falar no meu canal, né, nesse canal, sobre diversos outros temas, como antropologia, sociologia, sobre até teologia também e conteúdos diversos. Também quero falar sobre alguns livros que eu leio, que estou lendo ultimamente, alguns que eu já li e eu quero comentar sobre. E é isso, pessoal. Mas vamos lá. Vamos falar sobre nesse primeiro vídeo sobre a escrita, certo? Por que a escrita é tão importante para a humanidade e por que ela foi um divisor e um marco histórico para os seres humanos, né? A gente está muito acostumado a viver hoje, né? Todo mundo alfabetizado, sabendo escrever, ler, mas a grande parte da existência humana ela foi marcada por uma falta de conhecimento muito grande, tanto da escrita como até mesmo da própria língua. Então, as pessoas antigamente elas eram acostumadas porque a falar, né, a se comunicar, porque era o senso comum, né? As crianças iam crescendo, aprendendo com os pais, a linguagem era algo cultural. Mas, na maior parte da humanidade, da história humana, as sociedades viveram analfabetas, né? E quem tinha, que a gente vai falar um pouco e se aprofundar um pouco depois nesse tema, quem tinha a detenção, o poder das escritas e da própria linguagem eram outras castas, né, os escribas. Mas vamos lá, por que, que a escrita foi tão importante? Porque ela marcou o desenvolvimento humano que antes da escrita nós não tínhamos, né? Por exemplo, a gente consegue, através da escrita, identificar o que é que aquela sociedade, por exemplo, comia ou acreditava, ou tinha como importante, ou as cerimônias religiosas, como é que elas conseguiam, sei lá, controlar a economia, transportar as informações de cidade a outra. Então a escrita, ela serve como um documento, né, para quem vai estudar história, para quem vai estudar o desenvolvimento humano, a escrita ela vai marcar um fator crucial, né? Nós agora, depois de, sei lá, 8 milênios, 5 milênios, né, podemos olhar para trás e ver o rastro, né, que os antigos deixaram, mas tudo isso por meio da escrita. Então, alguns historiadores antigos eles marcavam o começo da história quando surgiu a escrita, né? Isso aí, alguns historiadores mais antigos, mas agora na contemporaneidade, né? Nos dias atuais, os historiadores têm largado mais essa opinião e têm ficado com a opinião de que as pessoas que não sabem escrever, as sociedades que não tinham escrita como nós sabemos hoje, né, elas marcaram, deixaram outros documentos, né, que são as construções, que são as pinturas, que são os rastros, outros tipos de rastros, né, que são outros tipos de comunicação. Então, é, a, essa ideia de a história só começar por meio da escrita, ela está sendo largada, né, pelos acadêmicos. E eles têm ficado com a opinião de que a história começou desde que o homem deixou rastros, né? Pinturas, arte, arquitetura, são formas também de comunicação, né? Temos as pinturas rupestres, que é um exemplo disso, beleza? Depois dessa introdução sobre a escrita, a gente vai para o surgimento, né? Aonde foi que surgiu? Aonde foi que se desenvolveu? E nós temos rastro dos primeiros exemplos de escrita. Aonde surgiu a escrita? Bom, a escrita ela nasceu
pela região da Mesopotâmia, há quatro milênios, né, antes de Cristo, o quarto milênio antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, do Egito, do Planalto Iraniano e na Palestina também. Né? São os nossos primeiros casos e registros de escrita da humanidade. Então, também foram nesses lugares que começou a civilização. Então, para você ver a importância da escrita, ela está ligada intrinsecamente com a civilização humana, né? Não existiria civilização sem a escrita, pessoal. A escrita, ela foi a tecnologia fundamental. Eu acho que ela foi a tecnologia fundamental que a humanidade criou depois do fogo, né? Para se desenvolver. Porque por meio da escrita, a gente consegue ter um controle de informação, a gente consegue ter um controle de normas, a gente consegue ter leis, a gente consegue marcar estações, a gente consegue passar tradições, a gente consegue gerar economia, não só local, mas de outras regiões, de troca de informações. Enfim, é por meio da escrita que a gente consegue se comunicar, né? De uma forma mais, vamos dizer, primitiva, nem tanto. Por quê? Porque a escrita está presente nos dias de hoje. É claro que na contemporaneidade, a escrita está passando por outra revolução, que é a tecnológica, né? Nós estamos sendo introduzidos com bastante brutalidade, eu vou dizer assim, no meio digital. Né? Então é outra mudança, é outro tipo de comportamento humano que é assunto para outros vídeos. Mas, enfim, a gente vai ter a certeza, né, de que a escrita ela tem utilidades sociais, porque foi por meio dela, como eu já falei, que vai gerar as civilizações, os primeiros registros econômicos, políticos, legislativos, expressão religiosa, pessoal. A gente vai falar muito sobre Bíblia também, porque Bíblia, a gente tem aqui, né, o nosso país é majoritariamente católico, evangélico, cristão. Então, a Bíblia também ela vai desenvolver nesses períodos, nessas culturas, e serve como registros, né, do passado. Então, a gente vai falar muito sobre isso, isso é muito importante. Então, a dinâmica desses povos, né, e da escrita, ela é fundamental para o poder, né? Quem tem a escrita tem o poder, porque consegue manipular. E eu não, quando eu digo manipular, eu não estou falando aqui no sentido ruim, né? Ah, eu vou manipular maldosamente a sociedade para que ela esteja a meu favor. Também foi assim, né? Não podemos descartar esses fatos. Mas a manipulação que eu digo é o controle, né? Que eu já falei, social, político, organizacional, dominação. E aí a gente vai ter o desenvolvimento também das elites, né? Das castas, principalmente a monárquica, né? Nessas civilizações que eu falei para vocês, no planalto iraniano, na Palestina, na Mesopotâmia, no Egito, a gente vai ter um desenvolvimento da casta sacerdotal e da monárquica, pessoal, porque são eles os detentores também da escrita, principalmente eles, tá? E eu acredito que somente, exclusivamente essas castas, né? Que também eles tinham riqueza, então não vá achando, pessoal, que a escrita, né, a tinta, o papel, como nós temos hoje, não era dessa forma, tá? E naquele tempo era algo muito caro. Isso que é por meio da escrita que a humanidade começou a se desenvolver e a criar civilizações. Ou seja, nós passamos de seres que vivíamos como nômades, né? Migrando de acordo com as estações, para passarmos a viver de forma orgânica em um só lugar, sem precisar mudar de um canto para outro, né? E aí a civilização é isso, né? A gente ter vizinhos agora. Então, nessas 4 primeiras civilizações que a gente tem no desenvolvimento da escrita, que é Mesopotâmia, Egito, o planalto iraniano e a Palestina, a gente vai começar a ter o surgimento, além das civilizações,
das instituições, né? Então, o ser humano, a partir da civilização, que também foi a partir da escrita, que começou a desenvolver as instituições, né? O ser humano começou a formar empresas, e entenda por empresas não o que a gente tem hoje, tá? Do mundo moderno, mas empresa é vamos se juntar, vamos criar uma organização com um só fim. Então a gente só vai ter essa possibilidade por meio da escrita também, né? Então a gente, olha, pessoal, vamos montar aqui instituição religiosa, né? Por exemplo, as castas sacerdotais do Egito, de, sei lá, uma escola tal, né? De religiosa, né? Falando filosófica ou médica, né? A medicina ela não estava, e a política também, nessa época ela não estava descolada uma da outra, né? A religião estava envolvida em tudo, né? Não existia essa divisão. Então, o que é que a Mesopotâmia tem para passar para a gente na escrita? A gente vai ter a contabilidade, a gente vai conseguir numerar as plantações, as estações, a economia, né? A gente vai ter a literatura, principalmente na Mesopotâmia religiosa, né? É muito importante a criação do mundo, né? Várias cosmogonias, né? Os primeiros surgimentos das cosmogonias é na Mesopotâmia. Direito, né? A gente vai ter livros, a gente nem livros, né? São escritas que são da forma que a gente vai ver depois, né? Que são feitas na lama mesmo. Bom, e aí eu vou agora dividir para a gente as civilizações, que eu falei que por meio das civilizações e também depois desse da escrita, é que a gente vai ter o primeiro surgimento das instituições. Os seres humanos agora, depois da escrita e da civilização, vai começar a ter as instituições, né? Por exemplo, nos templos religiosos do Egito ou da Mesopotâmia, vai ter castas sacerdotais que vão se unir para passar os conhecimentos e criar normas e criar leis, né? A monarquia, as castas, os sacerdotes. Então essas primeiras instituições humanas que aí vão reger a humanidade, elas só são possíveis por meio da escrita e das civilizações, das cidades-estados que nós temos principalmente na Mesopotâmia. Então, Miguel, qual é a forma de escrita na Mesopotâmia? Bom, na Mesopotâmia a gente vai ter a escrita cuneiforme, né? São letras escritas no barro mesmo, né? Como se fossem no que a gente é muito parecido com telha, né? Escreve na lamazinha lá enquanto ela está úmida e deixar secar. São as escritas cuneiformes que eu posso colocar aqui no vídeo para vocês verem. Lá a gente vai ter o surgimento da contabilidade, marcar as estações, marcar as colheitas. Eles também conseguiam, por meio das zigurates, né, que são, como se eu posso dizer, são construções que eles viam as estrelas, o cosmos, né? Então eles marcavam também e registravam as diversas constelações, né? E aí vai ter literatura religiosa, principalmente na Mesopotâmia, que vai ter as cosmogonias, né? Cosmogonias, o surgimento do mundo, como foi que os deuses ou Deus criou o mundo. A gente vai ter o direito, vai ter leis, né? Como é que o ser humano vai conseguir viver um do lado do outro? Como é que a gente vai respeitar o convívio entre os vizinhos, né? Como é que a gente vai conseguir respeitar a instituição monárquica, a sacerdotal? Como é que a gente vai ter cerimônias, a gente vai ter ritos? Como é que a gente vai ter as festas anuais? Tudo isso vai ser registrado, né? Pelas castas, pelas instituições que eu falei agora, né? Então, na Mesopotâmia a gente vai ter isso. No Egito, o que é que a gente vai ter? No Egito, pessoal, a gente vai ter os hieróglifos, né? Que os hieróglifos são letras sagradas. E o desenvolvimento da escrita, ela também não está descolada, nada está descolado nesse tempo da religião. A religião é a peça fundamental para desenvolvimento humano, tá bom? Então, a gente vai ter os hieróglifos nos templos, né?
que são figuras, são por meio de figuras registradas nas paredes, né, pintadas, que os egípcios vão se comunicar, vão marcar e por meio do símbolo trazer algum significado à existência. A gente vai ter os monumentos, né, nas pirâmides, que também são túmulos. A gente vai ter o papiro. Para quem não sabe o que é o papiro é uma planta, é extraída de uma planta que nasce no Nilo, né? E aí ela é toda descolada, ela é como se fosse um graveto verde, eles descolam todo o graveto, deixa para secar e depois pisam, para ficar bem ereta, bem firme, né? E nasce ali como se fosse uma folha. É chamado de papiro. E aí, pessoal, ele vai ter registros diversos, né? Decretos dos faraós, dos sacerdotes, dos ritos, das cerimônias, como eu já falei aqui. Outro povo importante também, pessoal, é os fenícios. Os fenícios vai ter um marco diferencial, porque eles vão começar como os fenícios, eles são uma civilização que depois a gente vai ver marcada por meio do comércio no navio, né, do mar, né, eles são uma cidade costeira, as cidades costeiras na Fenícia, eles vão entrar em contato com diversos povos, e aí a linguagem precisou de uma dinâmica mais rápida. Então é por isso que os fenícios vão ter o primeiro surgimento e a criação do alfabeto, pessoal. Onde foi que nasceu o alfabeto? Foi com os fenícios, né? Lá na Fenícia, ali onde é a Palestina hoje, no norte da Palestina. Então lá que vai ter o alfabeto, certo? O alfabeto fonético, que aí vai ser base para o grego e base para o latim. E também para o português, porque nós nascemos, né? O português é uma das filhas do latim, pessoal. Então, graças aos fenícios, nós temos a língua que nós falamos hoje. Vai ter também os hebreus. Os hebreus eles vão desenvolver textos religiosos. A gente tem hoje influência muito grande da Bíblia. Então, Miguel, onde nasceu, né, toda essa cultura foi nesse caldeirão, pessoal. Mesopotâmia, Egito, os fenícios, os hebreus. Então, a Bíblia, depois a gente vai fazer vídeos sobre isso, que ela é um caldeirão dessas misturas de vários povos, de todas as linguagens. Então, pessoal, falar sobre escrita é falar sobre símbolos, é falar sobre linguagens de um povo e é falar também sobre a religião, né? Os códigos que os seres humanos criaram para desenvolver, né? Então vai ter o surgimento com os hebreus do judaísmo posteriormente, que também vai desenvolver o cristianismo depois, né? No milênio, no primeiro ano da Era Comum, né? E depois vai ter o surgimento do Islã, né? Posteriormente, na Idade Média. Vamos falar agora sobre a dimensão social da escrita. Qual os impactos que a escrita causou? Eu já falei sobre muitos aqui, mas qual foi o impacto social da escrita na humanidade? Né? O primeiro impacto, pessoal, que a gente pode começar a falar aqui é a desigualdade social. Então, por que, Miguel, que é a desigualdade social? Porque a escrita, pessoal, naquela época não era para qualquer pessoa. Quem dominava a escrita naquele tempo era chamado os escribas, né? Então tinha lá o rei, que não necessariamente ele precisava ler e escrever de forma exorbitante e saber dominar tudo. Não precisava, né? Ele precisava ganhar uma guerra, né? Ele precisava ganhar uma guerra e depois, posteriormente, a descendência ter um sangue real. Mas para isso, né, para passar o conhecimento, passar as legislações e os costumes religiosos, tanto dos sacerdotes como dos monarcas, tinham os escribas. Então, os escribas, eles eram uma casta que tinha dominação da escrita, né? Então, escrever, passar a tradição, passar costumes, registrar acontecimentos, batalhas, secas, né? E depois chuvas, o Rio Nilo, quando é que o Rio Nilo vai subir, quando é que ele vai secar, quando é que aconteceu a morte de fulano de tal. Então, quem registrava, pessoal, os acontecimentos da humanidade eram os escribas. Isso aí foi até um dia, sei lá, da Idade Média. Quando a gente lê a Bíblia nos Evangelhos, a gente vai muito
ver Jesus falando sobre os escribas, que detinham as escrituras, né? Eles liam e interpretavam e passavam para o povo. Então eles também, eles auxiliavam os sacerdotes e eles auxiliavam os reis, os monarcas, os príncipes. Então a gente vai ver uma desigualdade muito grande com os escravos, com os camponeses, com os artesãos. Eles não sabiam ler e escrever. Então a gente vai ver uma desigualdade muito grande. E a mudança, né, não dá para mim ter um deslocamento social, não dá para hoje eu ser camponês e amanhã eu passar para ser artesão, ou ser trabalhar como um príncipe ou no Estado. Não é assim. Né? Era algo muito fixo para a vida toda. Né? Você era um camponês, provavelmente seria um camponês até a sua morte. Então a gente vai ver a desigualdade social ainda muito grande por meio da escrita. Né? A centralização administrativa. Então, se tem uma casta que só ela sabe ler, só ela sabe escrever, só ela sabe passar a tradição às pessoas, então só essa casta que vai administrar as pessoas. Então é só essa casta que vai ter que administrar a sociedade. Como é que eu vou administrar uma cidade-estado, né, que era onde eles viviam? Como é que eu vou conseguir administrar uma cidade-estado sem ler e escrever? Como é que eu vou conseguir conversar com outros monarcas e outros príncipes e outros povos se eu não leio, não domino a linguagem? Como é que eu faço? Então, quem dominava a linguagem conseguia ter o poder. Então, era centralizado, né? Era algo central, não era algo distribuído. Não existia democracia na escrita, né? Naquela época. E aí, tem uma outra possibilidade social também, que é, depois que a gente tem instituição, a gente tem cidade-estado, a gente tem o desenvolvimento da humanidade, a gente vai começar, como eu já falei aqui, a comunicar com outros lugares, com outras cidades e estados. Então, por exemplo, eu moro em Fortaleza. E vamos dizer que naquela época Fortaleza era uma cidade-estado, né? O tamanho aqui da população, eu acho que era até menor. Mas eles começaram a se comunicar de uma cidade-estado para outra. E um rei de tal lugar, e um príncipe de tal lugar começou a governar e a desenvolver o seu poder em outras cidades-estados. E aí começou o reinado. E depois disso abriu as portas para a possibilidade de impérios, pessoal. Então o império ele vai depender totalmente da escrita. A gente vai ver posteriormente que o Império Romano, que foi um dos maiores impérios da antiguidade, se desenvolveu e subsistiu por meio da escrita. A escrita é fundamental para o surgimento de impérios também, tá? Então, é sobre isso. Então, a aula de hoje era sobre isso, sobre essas informações, o marco inicial da humanidade, da civilização, né? É por meio da escrita e foi a abertura de diversas possibilidades. Então, a próxima aula a gente vai se aprofundar na Mesopotâmia, tá? A gente vai falar sobre os impérios que passou na Mesopotâmia, as cidades e estados que mais dominaram na Mesopotâmia, até quando o surgimento e até quando durou. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Preciso da ajuda de vocês, então, por favor, deitem aí o dedo no like, me ajudem para compartilhar a informação, para que eu consiga passar essas informações para o maior nível de pessoa possível, porque hoje informação é poder. Se você sabe, consegue dominar um assunto, você não é escravo de pensamento de ninguém, você tem um espírito mais livre. Então esse é o meu objetivo dando essas aulas, e eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima, pessoal. Valeu!